O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não ficará sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então o vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem.
tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, o vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, o vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca.
Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que, na verdade, Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que, na verdade, Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando.
E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, e é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então,
aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade e é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade e é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono.
Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás a tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, e os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondes na sepultura e me ocultas até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minha falta ou minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai, alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não ficará sabendo, se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Então, aqui finalizo os 3 capítulos na sequência, 12, 13 e 14, onde Jó dá a sua resposta a Zofar. Que na verdade Zofar já responde, Zofar já está numa resposta a Jó desde o capítulo 9. A verdade é que o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Essa que é a verdade, é bastante interessante. Próximo vídeo, capítulo 15, então, vídeo anterior, capítulo 13. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, livro a livro, e eu já fiz isso para os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Valeu! O capítulo 14 do livro de Jó é a continuação do capítulo 12 e do capítulo 13, ou seja, a resposta que Jó dá ao seu amigo Zofar de toda essa situação terrível que ele está passando. E o capítulo diz o seguinte:
O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar-se, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada.